Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos, com todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que estão juntos para podermos falar o nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero nesse momento convidar você a iniciarmos esse momento de adoração ao Senhor no culto vespertino, no momento do domingo, dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene. Eu convido você a estarmos orando ao Senhor nesse momento, uma oração de adoração ao Senhor, nosso Deus. Ore conosco, curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem adoramos, a quem louvamos, a quem prestamos honra, a quem tememos com temor de reverência ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela semana que passou, por todas as providências que o Senhor tomou para conosco. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor colocou na nossa mesa. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor concedeu ao seu povo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de cada servo e serva. Nós te agradecemos, Senhor, por toda a providência que o Senhor tem concedido à igreja do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela nossa vida, pelo nosso viver no dia a dia, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos porque Tu nos tem fortalecido, tem revigorado as nossas forças, tem nos orientado com a graça do Teu Espírito Santo e tem nos trazido até aqui, a mais um momento diante da Tua presença, juntamente com todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, em que não podemos estar juntos no tempo, mas estamos conectados uns com os outros, espiritualmente, estamos diante do Senhor para adorar o Seu santo nome. Pai, nos orienta, nos direciona, ilumina a nossa mente e o nosso coração com a Tua graça e a Tua misericórdia, para tudo que fizermos aqui, o fazermos para a glória e louvor do Teu santo nome. É por isso, Senhor, que nós oramos e agradecemos essas ricas bênçãos de misericórdia, na qual o Senhor dispensa para o seu povo esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu convido você a ler a palavra de Deus nesse momento. Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. O nosso boletim está lá com essas referências. Filipenses capítulo 4, abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, de todo o capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na sua palavra lida essa noite. Eu convido você mais uma vez agora a estar louvando ao Senhor com um hino. Abra o seu novo cântico no hino de número 21, que tem como título Deus de Abraão. Hino de número 21 do nosso novo cântico. Vamos louvar ao nosso Senhor. Deus de amor.
nós agradecemos a Deus por ouvir os nossos louvores, por ouvir a nossa oração, e o Senhor tem nos concedido a sua palavra, a qual nós vamos ler um trecho dela agora, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, palavra essa para o momento de confissão e contrição ao nosso Senhor. Portanto, acompanhem a leitura da palavra de Deus, Neemias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Amém. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez na sua palavra lida, e vamos confessar ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado neste momento. Mais uma vez eu convido você a estar curvado a sua fronte e podemos estar assim diante do Senhor para confessar as nossas falhas. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, Senhor longânimo, Deus de toda benignidade, bom é o Senhor, e é diante de Ti que nós nos colocamos, Senhor, nesse momento, para Te agradecer em primeiro lugar pela Tua misericórdia para conosco, pela Tua paciência. Bem sabemos que por causa das Tuas misericórdias é que não somos consumidos. Te agradecemos pela morte do Teu Filho, pelo sangue do Cordeiro que nos purificou de todo pecado. Mas, ó Deus, bem sabemos que diante de tudo isso ainda estamos aqui caminhando nessa terra, fazendo a caminhada cristã até o dia de Cristo Jesus. E nessa caminhada nós devemos, conforme a Tua palavra nos orienta, a buscarmos a santidade de vida, a estarmos diante do Senhor com fidelidade. Ó Deus, por isso, Tu conheces as nossas fraquezas, sabes das nossas falhas, Tu conheces o nosso pensamento, o nosso coração, Tu conheces, ó Deus, todas as nossas atitudes, Tu conheces toda a palavra que sairá da nossa boca antes mesmo que ela venha a sair. Por isso, Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos erros e falhas. Te pedimos perdão porque por muitas vezes nós temos não cumprido os Teus mandamentos, não feito a Tua vontade. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes a nossa omissão tem vindo primeiro do que as nossas ações em amor. Te pedimos perdão, Senhor, porque quando deixamos de fazer o bem, assim pecamos, como diz a Tua palavra. Por isso, Pai, Tu és o Deus que sonda os nossos pensamentos. Tu conheces, Senhor, profundamente. Por isso, Senhor, sara o nosso coração. Retira dele aquilo que não Te agrada, aquilo que entristece ao Teu Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor, fortalecendo a cada um de nós para podermos fazer a Tua vontade. Bem sabemos que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. É uma luta diária, é uma guerra a ser travada todos os dias da nossa vida. E só poderemos ficar de pé, só poderemos resistir às tentações, só poderemos de fato chegar no final e sermos chamados por Ti, Senhor, para entrarmos no lar celestial, se for pelo Teu poder, se for pela Tua vontade, se for pela Tua graça que nos mantém firmes. Por isso, nós Te pedimos, perdoa-nos, Senhor, perdoa a Tua igreja, perdoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, meus queridos e amados irmãos, a louvarmos 2 cânticos, adorarmos ao Senhor agora com 2 cânticos espirituais e continuarmos com o nosso espírito de adoração, adorando ao Senhor nosso Deus.
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos campos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Quão formoso és em universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença.
Muito bem, queridos e amados irmãos, nós louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor essa noite, engrandecemos o seu santo nome. Esse é o papel do cristão, esse é o nosso dever, e o fazemos isso não com pesar, mas com muita alegria, com muita disposição, com o coração cheio de júbilo para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia para o nosso momento da Palavra de Deus, para podermos estar assim meditando na Palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, apenas o verso 13. Verso 13. A palavra de Deus nos diz, antes dessa mensagem da palavra do Senhor, no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 3, ali na parte A, de que o povo de Deus ficou onde estava e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. O texto de Neemias nos leva a vermos o quanto o povo de Deus amava a palavra de Deus, desejava a palavra do Senhor, a ponto de estar alegre diante da palavra do Senhor, podendo assim ouvir o Senhor falar e trazer ensinamentos importantes para a sua vida. Então, abra aí o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, apenas o versículo 13, o qual vamos meditar essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que fizemos até aqui diante da tua presença, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar diante da tua palavra, de podermos estar vivos contemplando a tua voz por meio das Escrituras Sagradas. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para contemplarmos assim as maravilhas da tua lei. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós lemos o texto da Palavra de Deus, essa porção da Palavra de Deus que se encontra no livro da sabedoria, o livro de Eclesiastes, assim como Provérbios, Eclesiastes, Jó, são poesias, o livro de Esther, são poemas. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem nos ensinado por meio das Escrituras Sagradas. E num texto tão importante para os nossos dias, assim como foi para os dias de Salomão, o capítulo 12, no verso 13, há uma ordem, ao mesmo tempo em que se define o sentido da vida, o sentido de estarmos aqui na terra, pelo qual fomos criados pelo Senhor. O texto diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é nada além do que temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É o dever de todo homem. Interessante que não fala apenas que é o dever do crente, o dever do cristão protestante, não fala isso, mas é o dever de todo homem é temer a Deus, porque há um princípio por trás disso, pelo qual ele foi criado. E de fato o homem foi criado por Deus com uma coroa de toda a sua criação, a imagem de Deus, a sua semelhança, santo, justo e bom. Esse foi a essência da criação do homem, com uma alma racional para governar como representante de Deus sobre toda a criação. Mas o homem, com o pecado da desobediência, perdeu seu privilégio, e a quebra do pacto das obras, esse homem agora se torna cego, mau e ignorante. Deus teve que lhe falar para instruí-lo e trazê-lo de volta ao conhecimento correto do próprio Deus e da sua santa e boa vontade. Na Bíblia, irmãos, esta mensagem é redentora ou redentiva, Ela é salvadora a todos os homens. Ela mostra ao homem o seu dever
de temer a Deus. Não é no sentido de medo, mas no sentido de temer, e nós vamos ver isso aqui no texto, com o Senhor. E que esse homem é um pecador necessitado de redenção, para assim estar temendo ao Senhor. Naturalmente, o primeiro dever do homem é se arrepender, deixar seus ídolos, se voltar para servir ao Deus vivo e verdadeiro, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Deus ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Esse é o texto. Em Atos também, capítulo 17, no versículo 30, né, nos traz à luz um verdadeiro arrependimento seguido de boas obras, né, sendo isso também um dever de todos os homens. A responsabilidade por se arrepender é dele, embora o seu estado caído hoje não possa se converter a si mesmo, ele não pode se entregar a Deus por si só, ele não tem o desejo nele de se converter a Deus e temer ao Senhor, a menos, claro, que o próprio Deus o converta. É o livro de Jeremias, lá no capítulo 31, no versículo 18, lá na sua parte B, diz assim a palavra: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Olha aqui a palavra de Jeremias diz aqui: converte-me, não eu vou me converter, eu vou querer o Evangelho, eu vou ser temente a Deus, eu vou adorar o Senhor a partir de agora. Isso não parte do homem, isso é parte de Deus, isso vem do alto, isso é salvação, é o que chamamos de salvação monérgica, é uma salvação que vem do alto, a salvação que está lá em Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. E Lamentações também de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, mais uma vez a expressão do profeta é: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Então, uma vivência humana, irmãos, que nos deixa chocados quando vemos aqui nos nossos dias relatos diários de maldade. Veja como se expressa o coração humano. É violência 24 horas por dia, ocorrendo no mundo todo. E de como esses acontecimentos têm se manifestado perto de nós, no seio das nossas famílias e de várias famílias espalhadas pela terra. Quando somos informados por diversos meios de comunicação, por todo tipo de maldade, veja o coração do homem como não é temente a Deus, como não é temente ao Senhor, como ele tem ainda o coração duro, o coração natural, ainda o coração não convertido, e ele por si só não pode fazer isso. Nós vemos também e ouvimos seres humanos de todas as faixas etárias matando e morrendo por motivos fúteis, sem temor ao Senhor. Temos que admitir, irmãos, que infelizmente vivenciamos uma geração tão perversa, imoral e corrupta quanto as do tempo de Noé e Ló, onde houve a destruição por meio das águas no tempo de Noé, e Ló ali de Sodoma e Gomorra, mas Ló é retirado com sua esposa e filhas, né? E sabemos toda a história ali, mas o mal havia se multiplicado sobre a terra, a ponto de homem e mulher, nenhum deles temer ao Senhor. Não tem esse princípio aqui de temor ao Senhor, né? E não podemos negar essa verdade. E aí, como não podemos negar essa verdade, a pergunta é: por que isso? Né? Bom, a resposta ela pode ser encontrada lá, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 18, quando ele diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos olhos dos homens. Diante dos olhos da humanidade, muitos não temem ao Senhor. Eis aqui a resposta: o homem simplesmente não teme a Deus. Mas seja como for, este é um assunto, irmão, sobre o qual a Bíblia tem muito a dizer. Diante do texto de Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 13, Salomão busca razão para o sentido da vida. Esse é o sentimento, né? E esse sentimento vem desta conclusão que abrange toda a natureza humana, quando o texto inicia dizendo: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Por isso, convido você nesse momento para dedicarmos a nossa atenção a aprender sobre o temor do Senhor, sobre o seguinte tema: o dever do homem em temer a Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de fato
definir sobre o temor a Deus. Esse é o primeiro ponto. Quando o Salomão fala no texto de tudo que se tem ouvido, a suma é o grande ápice de tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem visto, de tudo que vivemos, de tudo o que a humanidade vive, como o ser humano se coloca, o homem se comporta naquilo que ele pensa, em todas as suas atitudes. Diante disso, a suma, aquilo que está por cima, é teme a Deus. E aí, claro, nós precisamos entender o que é temor e algo que muitas vezes as pessoas confundem com o medo. O medo de Deus, fulano tem medo de Deus, eu tenho medo de Deus. Mas a questão não é o medo de Deus, mas temer a Deus, né? E o medo é uma manifestação do nosso instinto fundamental de conservação, né? O medo nos faz sair de algumas dificuldades, o medo nos faz ter dúvidas sobre algumas coisas, o medo nos faz ter cautela sobre outras. E esse medo é a reação a uma ameaça também para as nossas vidas, seja um verdadeiro ou suposto perigo que possa acontecer diante de nós. Desde o perigo maior, que é o da morte, né? As pessoas têm medo da morte, elas não temem a morte, elas têm medo, pavor da morte, há os perigos particulares que ameaçam a nossa tranquilidade, a integridade física e mental de cada pessoa. Mas a Bíblia nos diz que Salomão foi o homem mais sábio que já viveu. Está lá em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 31. Portanto, diante disso, quando ele diz que toda a vida é temer a Deus, e isso não caracteriza medo, né? Mas entendendo o que é temor, então precisamos observar exatamente do que Salomão está falando. Nós temos um grande mal entendido em relação a essa questão de temor. E nós podemos definir o temor humano como uma emoção desagradável, forte, causada pela antecipação ou consciência do perigo. E todos nós já sentimos esse tipo de sensação em um nível ou outro, né? Certamente essa não pode ser a ideia que Salomão tem em mente com relação a temor, mas essa é uma definição muito mais humana, muito mais do nosso interior, sem a compreensão espiritual sobre a questão de Deus. Mas a palavra usada para temor nesse texto aqui é o termo hebraico yare, que significa temer, não é? Ou nesse temor, reverenciar ou respeitar. Veja que não é um medo de você querer fugir, não é um medo de você ir para um canto da parede e ficar ali de cabeça baixa, achando que vai ser destruído por Deus, que vai ser fulminado por Deus, e o temor é apenas sobre a ação de Deus sobre você. Não é isso. O termo temor aqui, ele não está significando medo, ele não está relacionado à palavra medo, ao sentimento de medo, mas ele está nos falando aqui sobre reverência, sobre respeito. É o que Eclesiastes 12:13 se refere ao temor do Senhor. Assim como Provérbios capítulo 1, versículo 7, onde o sábio diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Veja, a expressão da sabedoria aqui, ela está ligada aí também respeito e reverência. Se você é sábio, você vai fazer o que é certo diante de Deus. Você vai saber definir, você vai saber entender os mandamentos do Senhor para se andar com Ele. Não para ter medo dele, não para tratar Deus como aquele Deus irado, aquele Deus injusto, um Deus que destrói, que joga fogo do céu por nada, por razão nenhuma, e você tem medo. Não. O sentido aqui da palavra temor, como Provérbios 1:7, é de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você sabe quando você teme ao Senhor, porque você vai saber o que fazer. Você vai reverenciar e respeitar e adorar ao Senhor da maneira que Ele assim o quer, da maneira que Ele define. E isso é temor, não é medo. Isso é respeito e reverência. E, claro, não significa nos encolhermos de terror, de medo de Deus, como se Ele fosse o mal. Por isso que alguns confundem entre temor e medo. Mas significa, sim, honrá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo.
né? Então essas coisas significam que ficamos maravilhados quando tememos ao Senhor, com a sua grandeza, com seus feitos, com a sua soberania, com o seu sábio, as suas sábias atitudes, com seus planos, com sua providência, com aquilo que ele arquiteta. Então isso é temer a Deus. Basicamente também não significa que ao estarmos na presença do Senhor, não devemos tratá-lo como se fosse um amigo qualquer. Vamos entender isso também. O fato de temermos ao Senhor, reverenciá-lo, respeitá-lo, não quer dizer que nós vamos tratar como sendo Deus qualquer pessoa, né? Chegar para Deus em oração e parecer que nós estamos cumprimentando Ele com um tapinha nas costas, como se fosse um amigo nosso, né? Mas significa que, estando nós cientes de sua presença santa, nós vamos reagir com admiração, respeito e reverência diante de Deus. Por isso é importante nos lembrarmos como algumas pessoas na Bíblia reagiram quando estiveram na presença do Deus vivo. Veja como a Bíblia nos coloca as ações dessas pessoas tão diferente como muitas vezes nós vemos hoje em dia. As pessoas vai fazer uma oração, Jesus senta aqui do meu lado, vamos conversar, vamos bater um papo, coloca a mão no meu ombro e vamos aqui tomar um café junto e vamos tratar das minhas necessidades, daquilo que eu estou passando e vivendo. Não é desse jeito. Olha como era a situação de algumas pessoas que estiveram diante de Deus. Por exemplo, Jó 42, lá nos versos 5 e 6, as palavras de Jó é: como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Olha a postura de Jó diante de Deus. Isaías capítulo 6, no versículo 5, disse Isaías, quando está ali entrando no templo e vendo toda a manifestação de Deus, ele diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha a postura, a posição de reverência e de respeito, aí sim, de temor diante de Deus. Pedro, lá em Lucas capítulo 5, no versículos 8 e 9, olha o que diz o texto. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Jesus tinha operado uma grande maravilha ali, como naquele dia do barco, lá que veio a tempestade, e eles também ficaram espantados e temendo ao Senhor, não com medo de Cristo, mas com toda a reverência e respeito àquele que é poderoso para trazer bonança sobre as tempestades, acalmar o mar e os ventos. Saulo, ainda Saulo de Tarso, lá em Atos capítulo 9, no versículo 4, diz o texto: e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai prostrado aos pés do Senhor e não levanta nem a cabeça e está completamente com o rosto em terra. No Evangelho de João, João, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17, diz o apóstolo: e eu, quando vi o texto que vem antes, mostrando toda a característica daquele que vinha, o Deus soberano, Jesus Cristo, em sua glória, em toda a sua glória, o apóstolo João disse: e eu, quando vi aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então veja, irmãos, que diferença desses homens que se colocaram diante de Deus, que estiveram diante da santidade de Deus, e como é diferente dos nossos dias, onde não há temor do Senhor. Outros textos aqui poderiam ser vistos, mas esses aqui são suficientes para provar para mim e para você que quando se está na presença de Deus, deve haver reverência. Isso é temor diante do Senhor. Por isso, esse primeiro ponto que nós precisamos aprender, e já estamos aprendendo, é definir o temor a Deus. Não o medo, mas o temor a Deus. Primeiro ponto, é preciso definir o temor a Deus.
Mas Salomão também nos leva a um segundo ponto aqui no seu texto de Eclesiastes 12:13. O segundo ponto é demonstrando temor a Deus. Você define o temor, você agora sabe e entende o que é temor, agora você precisa demonstrar temor a Deus. E demonstrar temor a Deus, Salomão nos ensina que é tendo uma ação. Está aí no texto: guarda os seus mandamentos. Salomão diz que o temor do Senhor é demonstrado na vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus. O temor ao Senhor se torna testemunha sobre a maneira como vivemos em obediência e sujeição ao Senhor. Essa é a resposta que é dada pelo zelo à palavra de Deus. Há muitas passagens na Bíblia que nos ensinam essas verdades, como Salomão está dizendo aqui. Você não viverá melhor do que o nível em que honra e reverencia a Deus. Não há um outro nível melhor do que o de reverência e o de honra ao Senhor. Então, observemos mais algumas passagens da palavra de Deus. Provérbios capítulo 14, no versículo 2, diz assim o texto: aquele que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que é perverso em seus caminhos o despreza. Provérbios capítulo 7 ainda, agora no versículo 7, Provérbios capítulo 3, no versículo 7, diz a palavra: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 2, um texto que lemos hoje pela manhã: para que temais ao Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos, que te ordeno, tu e teu filho, e filho do teu filho, todos os dias de tua vida, e que os teus dias podem ser prolongados. Veja o início do texto: para que temais ao Senhor, e as consequências virá depois, para que os dias sejam prolongados a toda a tua geração. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é a fonte de vida, para se desviar dos laços da morte. Provérbios 16, versículo 6, pela misericórdia e verdade a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Perceberam aí os textos voltados a você demonstrar, a importância de se demonstrar, de dar testemunho de que você de fato teme ao Senhor? Jesus estabeleceu assim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqui Salomão nos trata da mesma maneira, com as palavras que viriam depois por meio do próprio Jesus Cristo: guardar os mandamentos do Senhor. Amar e temer ao Senhor é guardar os seus mandamentos. E a Bíblia nos ensina a provarmos o nosso temor ao Senhor, a condução das nossas vidas de uma maneira que seja demonstrando respeito e reverência por Ele, acima de todas as coisas. É assim que podemos descrever a maneira como vivemos para Deus. Isso não é verdade? Não é assim? Não é assim que devemos fazer? O nosso estilo de vida diz que amamos ao Senhor? Será que nós amamos ao Senhor, tememos ao Senhor com a maneira como vivemos, da maneira como vivemos? Sabemos agora o que é temer e como devemos temer a Deus, da maneira como isso é demonstrado. Então, Salomão nos ensina aqui, no primeiro ponto, que é preciso definir o temor a Deus. E nós definimos, entendemos o que é temor e não o medo. Segundo ponto, precisamos demonstrar o temor ao Senhor, porque esse também é o princípio da sabedoria. É com a demonstração, o testemunho de temor ao Senhor que o Senhor se agradará de nós, como o próprio Senhor Jesus disse aqui agora há pouco, no texto que lemos: se me amardes ou se temeres a mim, guardarás os meus mandamentos. Então precisamos demonstrar que tememos ao Senhor guardando os seus mandamentos. E por último, em terceiro lugar, irmãos, é uma exigência divina temer a Deus. Precisamos definir o temor, precisamos demonstrar o temor e precisamos nos submeter a Deus, porque é uma exigência dele temer a Ele. Quando o sábio rei Salomão conclui suas observações
nessa passagem, ele nos diz que temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Esse é lá o último ponto do versículo 13, no capítulo 12 de Eclesiastes. Seu conselho é que tudo o que realmente precisamos nos preocupar na vida é temer ao Senhor. É o que ele chama de suma, né? A suma é temer ao Senhor. E temendo ao Senhor, você vai guardar os mandamentos do Senhor, porque esse é o dever de todo homem, seja ele crente, seja ele não crente. Os ímpios devem temer ao Senhor, deveriam ter esse respeito e essa reverência, mas se não tiverem, vão pagar um preço muito alto, porque o Senhor cobrará essa falta de reverência e respeito ao Criador dos céus e da terra, ao Criador de todas as coisas, porque o homem é indesculpável quanto ao conhecimento de Deus, quanto aos seus mandamentos, quanto ao sentido moral dos mandamentos que o Senhor colocou no seu coração. Esse mandamento partiu do pastor de Israel, como diz o Salmo 80 no verso 1. Ele é a fonte real das palavras desse livro, não vem do mundo, nem de qualquer outra fonte, mas das Escrituras. Ele inspirou Salomão na composição desse livro de Eclesiastes. Por isso, essas palavras são verdadeiras para nós. Essa parece ser a mesma ideia que Jesus também transmitiu ao seu povo nos dias em que ele andou aqui na terra. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40. O Senhor Jesus Cristo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, Deus nos concedeu a graça de amá-lo de todo o nosso coração. Então nós precisamos andar em sua vontade. E andando, consequentemente, amaremos ao nosso próximo. E se amamos a Deus de todo o nosso coração, e isso é a essência de temer ao Senhor, então seremos capazes de guardar os seus mandamentos, de honrá-lo com a nossa vida, e é isso o que o Senhor está nos ensinando aqui essa noite. Lembrem-se de Israel, meus irmãos, quando eles mantiveram o pecado em seu acampamento, lá no livro de Josué, no capítulo 6, é todo o capítulo 6, Acã não temeu a Deus ali. Então Deus retirou sua mão de poder sobre a nação de Israel, e eles foram derrotados pelos seus inimigos. As verdades que estão ali nos versículos, como em Provérbios capítulo 14, no versículo 2, que diz: quem anda na sua retidão, teme ao Senhor, mas aquele que é perverso nos seus caminhos, despreza-o. No capítulo 6, ainda de Provérbios, lá no versículo 6, pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Por isso, ensina-nos, ó Senhor, deve ser o nosso pedido do nosso coração. Ensina-nos a temer a Ti, e isso certamente nos motivará a vivermos uma vida justa e reta diante de Deus. Deus nos ajudará, irmãos, a viver uma vida que agrade a Ele, uma vida que honre a Ele, e Ele certamente nos abençoará com seu grande poder. Para os que compreendem isso, não é ter medo da disciplina também, quando a vara do Senhor vem sobre nós, não é ter medo dessa disciplina. O que deveríamos de fato ter medo era de sermos condenados, e não da vara da disciplina, e não de temer de fato ao Senhor. E este era um medo que o apóstolo tinha quando disse lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, antes castigo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Veja, a exigência divina aqui, como um terceiro ponto que nós falamos aqui, sobre a exigência de Deus de temer a Ele. A exigência divina deve ser a motivação para andarmos no temor do Senhor. Ele exige, Ele quer, e é justo, e nós devemos assim fazer. Isso deve ser feito. É a vontade do Senhor. E isso vai resultar não em coisas ruins, mas vai resultar em graça para a minha, para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida do homem
que deve temer ao Senhor. Deus não está dizendo para se andar com medo dele. Ele quer que o coração do homem esteja cheio de respeito e reverência, que esse sentimento deve aflorar antes de morrer. Antes devemos desejar até morrer do que desonrar o santo nome de Deus. Esse era um dos desejos até dos puritanos, né? Eles preferiam a fogueira do que desobedecer a Deus, do que não cumprir os seus mandamentos, do que não temer ao seu santo nome. Por isso, queridos e amados irmãos, eu quero concluir essa mensagem da palavra de Deus, esse desafio que temos aqui sobre o temor ao Senhor, que a grande conclusão aqui, ou o fim de todas as coisas na vida do homem, nós sabemos que é temer a Deus. Esse é o motivo da sua criação principal. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Pois isso é a humanidade do ser humano. É fazer isso. É temer ao Senhor. Cristãos e até não cristãos. Por isso que muitos, por não temer, fazem atrocidades. E muitas vezes até em nome de Deus. Qual é o proveito de se viver também a vida? O que o ser humano recebe por todo o seu trabalho? Ele recebe o Deus vivo. E todo o proveito dele é temer, obedecer e guardar a palavra de Deus. E ainda mais, todas as obras e tudo o que está encoberto, que seja bom ou mal, como diz Eclesiastes capítulo 12, no versículo 14, será revelado sob a luz do juízo de Deus no último dia. O dia em que todos os homens estarão pessoalmente ajoelhados diante de Deus para prestar contas daquilo que fizeram por meio do corpo, por meio da própria consciência, por não temer ao Senhor, por não honrar ao Senhor, por não respeitar ao Deus Todo-Poderoso que criou céu e terra. Assim, advertiu e adverte na palavra o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10. Devemos nos lembrar, irmãos, que os homens não são animais irracionais. São seres responsáveis, destinados a viver para confrontar o passado com o Deus que eles temeram ou também desprezaram. A expressão guardar os seus mandamentos não é uma fórmula aqui legalista, nem um método para se obter favor de Deus ou para ser usado para barganhar a Deus quando nos encontrarmos com Ele. Mas é um resumo do início, meio e fim da nossa vida. Assim como a conhecemos nessa terra. Por isso é preciso conhecer e confiar no Deus vivo. Se o ser humano agir com honestidade, ou se agisse com honestidade, iria admitir que na maioria das vezes ele teme a muitas outras coisas antes de temer a Deus. Teme a opinião, o julgamento dos outros, teme as enfermidades, teme a pobreza, teme a uma infinidade de coisas, mas não teme ao Senhor assim como deveria. Provérbios capítulo 19, no versículo 23, diz que o temor do Senhor conduz para a vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, não será visitado pelo mal. Capítulo 3, versículo 8 de Provérbios: será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos temer ao Senhor. Portanto, irmãos, o que deve nos motivar a termos e vivermos a vida de maneira que vivemos, da melhor maneira possível, temendo ao Senhor, não o contrário disso. E honestamente, tudo o que fazemos, tudo aquilo que tememos, deve ser temer ao Senhor. De acordo com Salomão, essa é a única maneira de viver toda uma vida e de uma maneira de viver agradável ao Senhor. É preciso fazer algumas mudanças para nos alinharmos à vontade de Deus. Definir o temor a Deus, demonstrar o temor a Deus e saber que temer a Deus é uma exigência do próprio Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos guarde, que o Senhor assim nos conceda essa graça de poder ter entendido a sua palavra e guardar no nosso coração para não pecar contra Ele. Precisamos temer a Deus em nome de Cristo.
Amém. Vamos fazer a oração final, meus queridos irmãos, e logo assim estaremos impetrando a bênção apostólica. Ore comigo. Querido Deus e Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, diante da tua presença. Obrigado pelo teu cuidado ao teu povo, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Tu tens concedido graça e misericórdia, concedido conforto e consolo, e a presença do teu Espírito tem trazido esperança a todos aqueles que estão passando por uma hora difícil nesse momento. Nós te pedimos, Senhor, por toda a tua igreja, por todo o teu povo que está nos acompanhando nesse momento, representando também suas famílias, irmãos e irmãs queridos, pessoas amigas. Ó Deus, que o Senhor os conceda graça, os conceda misericórdia, bondade, essa que seguirá todos os dias da nossa vida, como diz o salmista. Ó Deus, obrigado por esse início de semana, por esse domingo, dia do Senhor, por todas as coisas que fizemos até aqui, pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Nos dá uma semana de paz, uma semana de graça e de misericórdia. Ó Deus, nos concede temor, entender profundamente o temor ao Senhor, para que possamos estar assim te reverenciando, te adorando, te respeitando para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor. Nos dá uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações, sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos amados, Deus abençoe, uma boa semana a todos. A partir de amanhã nós vamos estar postando no Zap da igreja e nos grupos igualmente a semana de oração pelas crianças da nossa igreja. Nós vamos postar a foto de cada criança da nossa igreja para elas estarem 24 horas sob as orações da igreja querida. Eu quero também agradecer a você que esteve conosco durante a manhã e agora à noite, adorando ao Senhor, dando graças ao Senhor por todas as coisas, participando desse culto importante para aprender a temer ao Senhor em todas as coisas. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, agradecemos pela sua participação. E não esqueçam de estar orando agora à noite pela viagem de Esther Mariana, que está de caminho para a Itália, se assim o Senhor a conduzir, e que Deus assim a leve em paz e segurança, ela e a sua mamãe, para a glória de Cristo. Deus abençoe, uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Amém.